Pessoal, vídeo mandatório para quem tem empresa e retira da empresa 50 mil, mais de 50 mil, próximo de 50 mil. Vem comigo que esse vídeo aqui eu vou explicar de forma bem detalhada, bem didática e trazer alguns casos para que você entenda como isso vai te afetar. A Lei 15.270, que foi aprovada no Congresso e sancionada em novembro, tá? No artigo 16A, que é o que importa para quem é empresário, tá? Determina que serão tributados todos os seus rendimentos, exceto o que vai sair? O ganho de capital. Então, se você vender um apartamento, ele tem uma tributação própria. Se você ganhou dinheiro vendendo uma obra de arte, tem uma tributação própria. Mas se for venda de ação, esse ganho vai entrar aqui nessa soma. Outro rendimento que está excluído é o RRA, que é uma coisa bastante específica aqui do servidor público, que eu não vou entrar no mérito. Valores recebidos por doação ou herança também serão excluídos, mas ele está sendo taxativo aqui, o texto, dizendo que deve ser em função de herança, aquela doação lá para o amigo, para o primo, né? Quem não está na cadeia hereditária, essa doação pode ser discutida a partir lá de 26. Rendimentos de poupança também estão fora, tá? Então, é tudo. Eu estou falando aqui das exceções porque é mais fácil, tá? E alguns títulos e valores mobiliários, como CRA, CRI, LCA, LCI, tudo isso também ficou de fora, tá? Então, assim, não é tributação sobre dividendo, é tributação sobre tudo, exceto esses 5 pontos que estão aqui no artigo 16A da Lei 15.270. Aí, importante notar que, mas eu vou pagar 10%. Não está previsto que é 10%. É 10% para quem nessa soma ficar acima de 1.200.000. É dado por esta fórmula aqui, ó. Então, os seus rendimentos considerados, divididos por 60 mil, o produto disso, você subtrai 10, você chega na sua alíquota. Vamos tangibilizar isso aqui num cálculo. Vê só. O que vai acontecer aqui, ó? O cara que ganhou 600 mil, vai dar quanto? Vai dar 0, tá? Por quê? Porque conforme nosso gráfico aqui, ó, de 0 até 600 mil eu pago 0. Esse eixo aqui é o eixo do percentual do imposto e aqui é o percentual, aqui, perdão, é o eixo da renda, tá? Então, o cara que ganhou 900 mil, tá? Não é coincidência que o cara que ganhou 900 mil dá exatamente 5, tá? Ele está exatamente aqui na metade. 900 mil é o interposto entre 600 mil e 1.200.000. É exatamente a metade, então ele está aqui em exatamente 5. O cara que nessa soma ganhou 1 milhão, tá certo? Vai pagar 6,67% sobre 1 milhão, tá certo? O cara que ganhou lá 1.100.000 vai pagar 8,33 em cima do 1.100.000. E por último, quem ganhou 1.200 vai pagar os 10%, ou seja, estaria exatamente aqui. E depois fica flat, 3 milhões, 5 milhões, 50 milhões, fica flat aqui em 10%. A gente pegou aqui o caso de seu Pedro, tá? Muito simples, objetivo direto. Seu Pedro é empregado, CLT, ganhou 450 mil, salário aí aproximadamente de 37 mil por ano. E ganhou 450 mil aqui, tem um imóvel lá alugado que dá mais 100 mil. Total dele, 550 mil. Ele vai pagar o imposto de renda normal. Atenção, o imposto de renda não mudou. O imposto de renda ele continua idêntico. O que vai acontecer é que ao final do preenchimento, se você tiver ultrapassado os 600 mil, o sistema vai fazer um cálculo interno e descobrir se os impostos já pagos, se o imposto de renda já retido na fonte, tá, bate os 10% da sua renda. Se bater, você está livre. Se não bater, você vai ter que completar. Esse exemplo a gente vai ver aqui. Então, seu Pedro precisaria pagar o imposto de renda normal, mas não o imposto de renda mínimo, ok? Caso 2, um pouco mais de sofisticação aqui. Seu Pedro, mesma renda como profissional, mesmo aluguel, só que agora seu Pedro tem rendas de investimento, tá? Ele tem um CDB que rendeu 50 mil,
E ele tem um fundo de investimento que também rendeu 50 mil. Então, seu Pedro agora tem uma renda global anual dos 550 lá anteriores, mais os 100 mil dos investimentos. Então, ele atinge os 650 mil. Então, o imposto de renda dele continua igual, continua normal, só que como ele ultrapassa a barreira lá dos 600 mil, o sistema vai fazer o questionamento para saber, olha, entendi que você ultrapassou 600 mil. Nos demais tributos que você pagou de imposto de renda, você atingiu pelo menos 10% disso, e aí o sistema vai olhar o que já foi pago em antecipação através de retenção na fonte ou recolhimento espontâneo. Então, o emprego dele já reteve dele 100 mil. Tá? O imóvel ele aluga lá para outra pessoa física, não reteve nada. O rendimento do CDB ficou sujeito a uma retenção na fonte aqui de 8.750 e o fundo também. Então, na prática, ele deixou na fonte aqui 117 mil. Veja, isso já acontece hoje. Esta já é a realidade de quem é contribuinte de imposto de renda no Brasil, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Aí o sistema vai fazer a conta. Poxa, seu Pedro, então o senhor já deixou 117 mil de 650 mil representa 18,08%. Então o senhor não precisa complementar, tá certo? Por quê? Porque 18 é maior do que 10. Então 18% é maior que 10%. Então isso aqui está resolvido. Vamos para o caso 3, que é bem interessante, que é o caso que eu acredito que vai ser de muita gente, que aqui sim, seu Pedro na visão de empresário e não mais de funcionário. Então, seu Pedro, se fosse microempresário e tivesse retirado da empresa aproximadamente 580 mil, tá? Ele tem o mesmo rendimento de aluguel, só que ele aqui fez 680. Ele tem lá o mesmo CDB do caso anterior e tem o mesmo fundo de investimento, totalizando, portanto, 780 mil no ano. Veja, ele vai fazer o imposto de renda da mesma forma, vai colocar despesa de saúde, despesa de educação, dependente, todas as rendas e todas as despesas dedutíveis, investimento em previdência, PGBL, tudo vai continuar o mesmo, tudo vai continuar igual. A diferença é que ao final o sistema vai fazer aquela pergunta: você ultrapassou 600 mil, tá? Sim. Deixa eu ver se você pagou pelo menos 10% dos 600 mil. Então, para esse caso aqui, olha, a gente vai olhar a retenção na fonte. Como empresário, ele não sofreu retenção na fonte. Ele retirou da empresa 580 mil, tirou em 12 parcelinhas aqui de aproximadamente 47 mil, então não precisou pagar nada. Por quê? Porque não atingiu aqueles 50 mil que é o gatilho para que haja a retenção mensal. Ele tem o mesmo imóvel alugado, ele tem o mesmo CDB e tem o mesmo fundo de investimento. Tá? Então ele bate aqui 780 mil. Quando a gente vai olhar a retenção dele, aqui não reteve nada, aqui não reteve nada, aqui teve essas pequenas retenções. Pois bem, quanto que seu Pedro já pagou então? Ora, ele pagou os 17.500 sobre o total de 780, o que perfaz, portanto, 2,24%. Ah, mas ele tem que chegar em 10. Não. Quem paga 10, quem tem que chegar em 10 é quem ultrapassou 1.200.000. Seu Pedro ficou em 780 mil. A gente precisa calcular qual é a alíquota efetiva para 780 mil. Lembra da nossa fórmula aqui em cima? Pois bem, eu já repliquei ela aqui, ó. Qual a alíquota de seu Pedro? 3%, tá? Então ele tem que completar quanto? Ele tem que completar a diferença. Se ele já pagou 2,24 e precisa pagar 3, ele vai precisar chegar junto aqui com 0,76. 0,76 de quanto? Da renda total, 780 mil, que na matemática nossa dá R$ 5.900. Então, com essa nova quantidade absurda de informações que o empresário precisa integrar para fazer o seu imposto de renda e entender qual é o seu planejamento, isso aqui virou um jogo de xadrez de 3 dimensões. Antigamente, as dimensões eram separadas. Pessoa física, pessoa jurídica. Hoje, o nível de integração, inclusive com os investimentos. Acho que deu para perceber aqui nos exemplos que os investimentos vão ter um papel preponderante na redução da carga tributária do investidor enquanto pessoa física. Isso vai fazer com que você precise analisar
junto ao seu consultor de investimentos se os produtos isentos têm espaço na tua carteira hoje em dia ou não. Na brincadeira aqui do xadrez de 3 dimensões, a gente tem um produto estruturado para analisar a realidade de cada um dos empresários de forma integrada, tá? Então, tudo que era separado em caixinhas, hoje está dentro de uma caixa maior, única, em que, efetivamente, você precisa se planejar se quiser saber quanto você vai ter para pagar de IR em 27 e evitar surpresas. Ok? Conta com a gente e vou deixar aqui os nossos contatos.